Eu sou Luciana Bazanti e é um prazer ter você aqui nessas atividades complementares. Se você chegou até aqui, já entendeu que apenas conhecimento técnico não é suficiente para que a gente seja um bom profissional. O quanto mais pudermos agregar, não só em conhecimentos técnicos, mas também em conhecimentos complementares e em conhecimento de nós mesmos, o quanto mais fizermos isso, mais bem-sucedidos seremos profissionalmente e pessoalmente também. Então hoje, dentro dessa linha de raciocínio, nós vamos conhecer algumas habilidades para o sucesso. E elas estão divididas em 3 habilidades, inicialmente. A primeira delas, pensar com clareza. A segunda será planejamento para resultados. E a terceira, como evitar a procrastinação. Se você tem dúvidas sobre o que elas significam, fica acompanhando, porque tem muita coisa interessante para que você evolua como profissional e como pessoa nessas atividades complementares. Olha só, a primeira delas, pensar com clareza. Fica de olho aí no slide que está sendo colocado para você. Basicamente, o pensamento é o resultado da atividade mental e intelectual, ou seja, um produto da mente. Olha só, como você acabou de ver aí nesse slide, o pensamento é um produto da mente. E esse produto, ele pode ser formado por atividades racionais, ou seja, aqui do lado esquerdo do nosso cérebro, ou por situações que são abstratas, imaginações, que vêm aqui do lado direito do nosso cérebro. Dá uma olhada de novo aí no teu slide e observa essa figura representando essas questões racionais do lado esquerdo do cérebro e as questões aí de abstrações da imaginação, formadas no lado direito do nosso cérebro. Ainda, nós podemos entender que nós temos pensamentos analíticos e sistêmicos. E existem estudos que falam que nós temos até 70 mil pensamentos por dia. Nossa, isso é muita coisa. Você já tinha imaginado que pensava tanto assim no seu dia? É claro que existem divergências entre vários estudiosos. Existem aqueles que falam que são 20 mil pensamentos, existem outros que falam que são de 50 a 70 mil, mas todos eles concordam em uma só coisa. São muitos pensamentos, de fato. E muitos deles são involuntários. E aí, nesse entendimento, a gente precisa, de fato, pensar com clareza, para que nós possamos ter melhores resultados em nossas vidas. Pensar é diferente de ter pensamento. É muito importante nós termos esse entendimento. Pensar é um ato controlado, ou seja, eu estou aqui com foco, eu estou focada nesse pensamento. Já ter pensamento é aquele devaneio, são aquelas situações que o nosso pensamento está à deriva, quando estamos no ônibus, por exemplo, a gente vem ali, nem sabe às vezes o que está pensando, quando a gente está dirigindo, vem muitas coisas na nossa mente, muitas vezes a gente nem sabe, nem tem controle e nem sabe o que está acontecendo ali, são pensamentos muito rápidos. Então, pensar é diferente de ter pensamento. E pensar com clareza parte do princípio de controlar esses pensamentos, de controlar esse fluxo desordenado de pensamentos que podem nos levar a lugar nenhum, ou seja, não contribuem para os nossos resultados. Dá uma olhada aí no teu slide. A mente precisa de manutenção. O que é que isso quer dizer? Como a gente sabe que tem que ter o ato controlado de pensar e diminuir a situação dos pensamentos não controlados, esse slide ele mostra algumas dicas para a gente do que pode acontecer conosco para contribuir para esses pensamentos não controlados acontecerem com mais frequência. Primeiro, olha aí, estresse. Se vivemos sobre estresse, é muito mais fácil que a gente não tenha controle daquilo que a gente pensa. A gente não conseguir controlar com muita clareza aquilo que a gente pensa. Outra coisa que pode contribuir para você não conseguir pensar com clareza é a falta de sono. Se você não dorme bem, isso pode impactar em todo o seu dia.
em tudo aquilo que você deveria controlar de seus pensamentos para você focar esses pensamentos naquilo que lhe traz resultado. Existem pesquisas que falam que falta de sono tem o mesmo efeito no nosso organismo como até algumas torturas que fazem com algumas pessoas aí em época de guerra. Então é preciso que a gente durma o suficiente para o nosso corpo, para o nosso cérebro descansar. Outro fator que pode contribuir para que você consiga controlar os seus pensamentos e pense com clareza é uma boa alimentação. Parece não ter nada a ver, né? Mas lembre que o nosso corpo é completamente conectado. Tudo que acontece no cérebro e acontece em outras partes do nosso corpo é extremamente ligado. Então, uma situação impacta na outra. Se você se alimenta mal, você provavelmente vai produzir menos. E se você se alimenta bem e se dorme bem, você contribui cada vez mais para que você tenha mais resultados no seu dia. Outro fator que pode contribuir para você não pensar com clareza é a falta de hidratação. Ou seja, beba água. Beba a quantidade de água necessária para o seu corpo ficar bem, necessária para o seu cérebro funcionar em congruência com o seu corpo. Mais um fator é que você pode, em algum momento da sua vida, estar sob excesso de uso de medicamentos. Então, alguns medicamentos nós sabemos que impactam na nossa saúde, que impactam na nossa forma de pensar, e pode ser que em algum momento isso impacte na clareza dos seus pensamentos. E por fim, eu coloquei um outro fator aqui para vocês, que é o excesso de exposição. Esse excesso de exposição é a exposição a informações. Eu não sei se você já se pegou pensando que tem que estar buscando informação toda hora. Então, você está trabalhando, mas quer dar uma olhadinha no WhatsApp ou outro aplicativo que você use, quer olhar o seu e-mail, quer ler alguma coisa, informação nova, alguma coisa que saiu na internet. Então, esse excesso de informações não direcionadas pode impactar no seu pensamento com clareza. É claro que nós temos que buscar muita informação, mas informação direcionada aos nossos objetivos que nos trarão bons resultados. Olha só essa frase aí para você, essa frase impactante no seu slide. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Todo momento em que nós estamos aqui falando sobre clareza de pensamentos, nós estamos falando de resultados. E aí, nesse contexto, primeiro vem esse pensamento, que a gente já aprendeu que é diferente, pensar é diferente de ter pensamento. A gente já aprendeu que pensamento é o ato controlado. E que quanto mais eu controlo esse fluxo que vem à minha mente, eu tenho melhores resultados. Mas os pensamentos, eles influenciam nas emoções, que influenciam nos comportamentos. Por isso que é importante controlar os nossos pensamentos. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De você estar até assistindo um filme em algum momento, você está super bem, pega ali o seu balde de pipoca em casa, põe um suquinho do lado, uma água, se prepara para assistir aquele filme, curtir aquele momento, às vezes com a família, às vezes sozinho, mas está bem. E você começa a assistir um filme que é um filme triste. Você está super bem, de repente você começa a pensar naquilo que está acontecendo ali naquele filme, você começa a entrar naquele filme e de repente sente uma emoção, gera uma emoção em você, você chora, começa a chorar. Ué, mas você estava bem até agora. Por que você começou a chorar? Porque aquele pensamento causou uma emoção em você de tristeza, de consternação, e aí você gerou um comportamento que foi chorar. E isso impacta nos resultados. São esses pensamentos que geram as emoções, que geram os comportamentos, que geram nossos resultados. Por isso, pensar com clareza é importante para os profissionais, porque quando eu controlo meus pensamentos, eu tenho melhores resultados. E aí, a gente já viu algumas dicas sobre aquilo que pode comprometer o nosso pensar com clareza, o nosso pensamento claro. E agora, veja aí nos seus slides que a gente pode organizar os nossos pensamentos. Existem algumas dicas que eu coloquei para vocês, são 6, mas são muitas outras que podem te ajudar a pensar com clareza. Eu julguei que essas eram mais importantes para que você começasse a exercitar o ato de controlar o seu pensamento. Se você não fazia até agora, essas dicas podem te ajudar. Olha aí no teu slide. Filtre os seus pensamentos.
A gente já aprendeu até agora que pode vir um fluxo desordenado de pensamentos na minha cabeça. Se eu conseguir filtrar esses pensamentos, eu sou muito mais produtiva em relação àquilo que eu tenho que desenvolver no meu dia ou na minha vida. Esses meus pensamentos precisam ser filtrados em direção aos resultados, aos objetivos que eu estabeleci para conseguir aqueles resultados que eu espero. Então, se ao longo do dia eu começo a ter pensamentos que são naturais, tá? Mas começo a ter pensamentos que não estão direcionados aos meus objetivos, eu posso fazer o exercício de filtrar esses pensamentos. Aquilo que não é útil para mim, aquilo que não me agrega em nada, eu posso deixar para lá. Eu posso optar. Percebi que estou pensando isso não é útil para os meus objetivos, isso não me trará resultados. E aí eu posso substituir aquele pensamento, eu posso voltar o meu foco para os pensamentos ideais, relacionados e direcionados aos meus objetivos. Outra situação aí que a gente pode usar para pensar com clareza é desintoxicar a mente. Pode ser que alguns pensamentos que têm aí um quê vitimista, um quê de conformismo ou de preconceito surjam em nossas mentes, porque nós estamos aprendendo a controlar isso aí. Então, o vitimismo, por exemplo, isso só acontece comigo, isso acontece comigo porque ele não gosta de mim ou ela não gosta de mim, isso é uma perseguição. Isso precisa ser controlado por você. Primeiro, porque todos nós estamos nos controles de nossas vidas. É claro que existem situações que não estão sob nosso controle ou que podem acontecer sem a gente esperar. E existem pessoas que, hierarquicamente, em algum momento de nossas vidas, podem ter poder de influenciar no que nos acontece. Mas o pensamento vitimista não pode acontecer. Esse vitimismo pode ser controlado por nós. Eu entendo que aquela situação está acontecendo, eu tenho que já começar a pensar em como eu posso fazer para reverter aquilo ali, para que aquilo não aconteça mais em minha vida. O conformismo é muito parecido. Tá tudo bem, tudo legal, só preciso disso aqui mesmo, não preciso mais que isso não, já ganhei isso aqui, vou parar por aqui. E aí quando a gente se conforma, a gente não cresce, a gente não evolui. E um terceiro exemplo que eu dei aqui foi um pensamento de preconceito, ou um pensamento preconceituoso. Eu achar que pessoas ou situações não merecem que eu atue, ou não merecem que eu me envolva, ou não merecem que eu empreenda esforços para conseguir objetivos. Então eu preciso controlar e trocar, substituir esses pensamentos por outros que vão me levar a melhores resultados. Nesse contexto, outra dica é cultivar bons pensamentos. Isso não é aquela coisa louca não, tá gente? Sem método, sem estrutura. A gente vai cultivar bons pensamentos direcionados aos nossos resultados. Então, se eu tenho um pensamento que fala assim para mim, olha, você não vai conseguir isso não. Eu posso identificar esse pensamento e posso substituir por um pensamento mais produtivo, por um pensamento que me empodere, que me possibilite atingir aqueles resultados. Então, esses bons pensamentos têm que ser aqueles que me levam às coisas que me fazem bem. Se eu fico pensando toda hora coisas que não me fazem bem ou que contribuem para que coisas que não me fazem bem aconteçam, aquilo vai acabar acontecendo porque eu estou focada naquilo. Então, eu preciso controlar esses pensamentos e usar positivamente os pensamentos adequados para os meus resultados, para os meus objetivos. Outra dica que é legal para a gente é revisar toda hora a nossa mente. Se eu já aprendi que eu posso filtrar, que eu tenho que trabalhar com coisas úteis aqui dentro, que eu posso substituir meus pensamentos, que eu posso trabalhar melhor essa clareza, eu toda hora posso ficar revisando se por acaso, mesmo com esse aprendizado, se está vindo alguma coisa ali para mim, na minha mente, que não vai me ajudar, que não vai contribuir com os meus objetivos. E nessa revisão eu posso justamente parar e substituir ali por novos rumos. Opa, eu estou indo por esse caminho aqui porque eu estou pensando assim. Eu posso pensar diferente. Que tal se eu fizer esse outro caminho aqui, mudar o rumo desse pensamento, mudar o rumo dessa atividade que eu estou fazendo, desse comportamento que eu estou tendo, porque eu pensei dessa forma? Lembra, pensamento gera emoção que gera comportamento. Então, nessa revisão aí periódica, eu posso mudar um comportamento, porque eu posso identificar um pensamento que não está me direcionando aos objetivos que eu preciso atingir. Outra dica legal é exercitar a nossa mente. A mente é como, o cérebro é como um músculo qualquer. Que aí, quanto mais eu exercito, mais robusto ele fica, mais preparado ele fica.
E algumas dicas para exercitar o nosso cérebro. Aí eu posso falar de exercício físico também. Muitas pessoas desassociam o cérebro à atividade física, mas vamos lembrar que nós estamos inteiramente ligados, então nosso cérebro e nosso corpo são uma coisa só. E aí quando eu trabalho atividades físicas, eu gero novas células, eu gero novas informações para o meu cérebro, eu ativo, eu oxigeno o meu cérebro. E aí isso exercita melhor ele. Eu também posso exercitar com leitura, eu posso ler coisas novas, aprender coisas novas, colocar mais coisa aqui de informação na minha mente para que eu trabalhe esse meu cérebro da melhor forma. E essas são só algumas dicas. Você pode pesquisar muito mais sobre como exercitar o seu cérebro e aí encontrar o exercício ou os exercícios que se encaixam melhor na sua rotina. E aí, por fim, eu coloquei uma última dica que é sossegue essa mente. Nós temos o hábito de ficar, às vezes, focando muito naquilo que é negativo, né? Ou, de repente, de acumular muita informação no nosso cérebro e não abrir espaço para pensar melhor, pensar com clareza, para ter novas ideias, para focar nos nossos desafios. E aí, existem algumas técnicas que podem nos ajudar. Existe uma chamada GTD ou GTD, que vem de Getting Things Done, que em português foi traduzido para a arte de fazer acontecer. E uma dica desse GTD é que esse autor fala que é importante que a gente deixe a mente livre, a gente sossegue essa mente, para que a gente consiga pensar melhor, para que a gente consiga ter novas ideias, para que a gente consiga ser mais produtivo. E uma das dicas que ele dá nesse sentido é que quando você tiver muitas ideias, tiver muitas tarefas a fazer, programe isso, faça uma agenda, teve uma ideia, tem um caderninho lá do lado que você anota suas ideias, tem uma pendência, anota na sua agenda. Por quê? Você tira isso da sua mente e você deixa a sua mente mais livre para você conseguir pensar naquilo que é mais relevante para os seus resultados. Pensar naquilo que é mais relevante para você cumprir os seus objetivos e atingir os seus resultados esperados. E aí eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre como pensar com clareza, sobre como controlar esse fluxo de pensamentos aí. E essa é só uma das 3 habilidades que foi preparada para você aqui nesse encontro de atividades complementares. Até mais!